todos, né? Saúdo aos presentes em nome da Secult, do IPAC e dos organizadores. Nós estamos hoje dando continuidade ao ciclo de mesas redondas, né, que está acontecendo em homenagem ao centenário de nascimento do grande mestre Diógenes Rebouças. Hoje nós teremos a mesa redonda do Diógenes, o artista plástico. Mas antes de darmos início à mesa, eu gostaria de convidar o secretário Albino Rubinho, secretário de Cultura, para dar umas palavras para a gente e uma abertura. Boa tarde a todos. Eu acho que esse conjunto de eventos que estão acontecendo sobre Diógenes é algo da maior importância. Eu acho que nós estamos, na verdade, por iniciativa do IAB, mas a Secretaria apoiando, nós estamos recuperando e fazendo jus a, certamente todos sabem aqui, um dos maiores arquitetos, talvez o maior arquiteto moderno da Bahia. Mas é muito bom que a gente olhe também uma figura como Diógenes a partir de perspectivas novas, né? Como também, recentemente, a gente olhou um pouco para Anísio Teixeira, outro grande baiano, numa perspectiva não do educador, que é a perspectiva sempre lembrada dele, mas a perspectiva daquela figura que teve um papel importante no campo da cultura na Bahia, né? E hoje, nessa mesa, nós vamos ver um pouco isso. Quer dizer, Diógenes não pelo lado da arquitetura, onde ele realmente foi uma figura ímpar, importantíssima na Bahia, na modernização da arquitetura da Bahia. Nós hoje vamos ver na mesa uma outra perspectiva de Diógenes, né? Uma perspectiva de um homem múltiplo, vamos dizer assim, como Mário de Andrade dizia assim, eu sou 300, né? Diógenes pode dizer algo semelhante, né? Ele tem várias facetas, todas elas muito importantes, muito significativas no campo da cultura. Não é por acaso que a Secretaria apoia esse evento, e a Secretaria também, eu não diria nem a Secretaria, mas muito mais que a Secretaria, Diógenes foi um dos nomes escolhidos, para que na próxima semana, no dia 5 de novembro, no Teatro Castro Alves, a gente vai acontecer, eu não sei se todos estão a par disso, uma coisa que é a entrega da Comenda do Mérito Cultural da Bahia. Nós instituímos, por decreto do governador Jacques Wagner, uma Comenda do Mérito Cultural da Bahia, a semelhança, vamos dizer assim, a semelhança e a diferença também da Comenda Nacional, da Medalha do Mérito Cultural que existe no Plano Nacional. Eu digo a semelhança porque tem muita proximidade, homenagear grandes nomes importantes da cultura da Bahia, né, no caso da medalha da cultura do Brasil. Mas a diferença também porque, diferente do que acontece no Plano Nacional, onde são nomes escolhidos pelos Ministérios da Educação, da Cultura e das Relações Exteriores, no caso nosso, a Comenda foi, na verdade, na primeira fase foram nomes encaminhados por pessoas e entidades que consideravam que esses nomes deveriam ser, na verdade, reconhecidos com a Comenda, né? E nós tivemos algo em torno de 100 mil indicações, de 450 nomes, em volta de 450 nomes diferentes, né? Então, essa foi a primeira etapa. Então, nós tivemos uma consulta pública na comunidade cultural, para que a comunidade indicasse. Por isso que eu digo muito além da Secretaria, não foi uma homenagem apenas da Secretaria. E, no segundo momento, nós convidamos um conjunto de entidades, né? O IAB foi uma dessas entidades, mas também a Academia de Letras, a Academia de Ciências, representação das universidades públicas federais, universidades públicas estaduais, o Sindicato dos Artistas, Instituto Geográfico Histórico, a Associação Baiana de Imprensa, entidades que são importantes do campo cultural da Bahia, Conselho Estadual de Cultura, e esse conjunto de pessoas representando essas entidades, então escolheu dentro dos 450 nomes, foi uma tarefa bastante difícil, né, porque eram nomes muito significativos, um conjunto deles eram bastante significativos,
E, dentre esses nomes, essa comissão escolheu Diógenes para ser um dos homenageados com a comenda. Eu acho que uma distinção bastante justa, né? Não só pelo centenário de Diógenes, mas por tudo que Diógenes representou e representa para a cultura da Bahia, né? Então, nós ficamos muito felizes com isso. Queríamos convidar todos que quiserem participar desse evento da próxima semana, né? E é isso, e fico muito honrado que estejamos aqui, né, sendo companheiros, na verdade, do IAB, nesse conjunto de debates, né, debates importantes e eventos importantes. E esse aqui é mais um deles, que certamente vai mostrar, como falei antes, um pouco uma face menos conhecida de Diógenes, mas não menos importante, né, dele enquanto um artista, dele enquanto uma pessoa totalmente inserida nas artes visuais, como ele foi inserido e teve importância na arquitetura da Bahia. É isso, uma homenagem justíssima, e vamos passar a mesa, né? Eu queria dizer só essas palavras. Obrigada. Eu acho que o secretário já falou bastante, né, assim, da importância de Diógenes para a cultura da Bahia. Principalmente, eu acho que pela quantidade de faces que ele tinha, né? Não só o arquiteto, que eu tenho assim, a honra suprema de ter sido aluna dele, né, no meu último ano de faculdade. Quer dizer, então, era uma pessoa fantástica, humana, e agora nós vamos falar um pouquinho dele na parte das artes, né, que o que ele procurava apresentar era aquela Salvador, né, inclusive nos textos que eu já li, né, a necessidade que ele tinha de manter, de alguma forma, né, o que a cidade possuía. Então, isso fica eternizado com a representatividade que isso tem na pintura, nos desenhos, né, fora a qualidade dessa arte, né, que é fantástica, né, e, inclusive, na questão da aquarela, né, que eu acho que é uma das pinturas que são mais difíceis de fazer, né? O pouquinho que eu já entrei nessa área é muito difícil. Então, ele tinha uma precisão fantástica. Mas eu acho que o importante agora é ouvirmos as três pessoas que estão convidadas, agradecer a presença, a possibilidade deles terem vindo, aceitarem o convite, né? E eu acho que é importante a gente começar com eles. Eu queria também falar, Albino já falou um pouco também, que desde maio, né, que o IAB, a Universidade Federal e a Odebrecht, com o apoio da Secult, do IPAC, vem promovendo essas mesas redondas, né? Nós estamos na penúltima, né, Nivaldo? Só teremos mais uma no mês que vem. Então, tem mais duas que exato, novembro e dezembro, mas Nivaldo depois vai também nos colocar o tema das próximas duas mesas e vai fazer o convite, né? Então, essa iniciativa do IAB é muito importante, né? O IAB, como representante dos arquitetos, precisava realmente estar à frente dessa homenagem, né? Que é totalmente, eu acho que é consenso de que era merecida. Bom, então, para começar hoje a nossa conversa, eu queria chamar... Eu queria chamar a professora Jussiara Nogueira Barbosa. Ela é professora da Universidade Federal do Recôncavo, membro do colegiado e vice-coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, doutora em Cultura e Sociedade pela UFBA, onde defendeu a tese Caminhos do Modernismo na Bahia, Anísio Teixeira e as Políticas Culturais. Me parece que é esse tema que você vai abordar, não é isso? Representante estudantil pelo corpo discente do doutorado, mestre em artes visuais pela UFBA, especialização em metodologia do ensino
e graduada em licenciatura em Educação Artística pela Universidade Católica de Salvador. Então, eu passo aqui a palavra para Jussiara. Tá? Obrigada, Elizabeth, pelo convite. Obrigada a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Devo dizer que ainda estou um pouco sob o impacto da minha paixão pelo tema da minha tese, que eu trouxe até aqui rapidamente, só para vocês terem ideia do trabalho de pesquisa. Eu vou apresentar um pouco sobre cultura e desenvolvimento na Bahia, nesse período. Se eu só olhar as horas aqui para poder não me alongar. Ok. Então, eu vou falar um pouco sobre esse tema, de uma maneira abrangente. Não vou me centrar especificamente sobre Diógenes, porque outras pessoas irão fazê-los e tem bem mais condição de fazê-lo do que eu. Então, em princípio, eu gostaria de relembrar que, em meados do século XX, se discutia muito sobre o enigma baiano. Esse tema do enigma baiano, ele surgiu muito por causa da condição da Bahia em termos de desenvolvimento cultural, desenvolvimento econômico, desenvolvimento político. E a Bahia se apresentava em descompasso quando se comparava, por exemplo, ao desenvolvimento que se notava no Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente. Então, é importante que a gente lembre que, durante todo o período colonial, Salvador e o Recôncavo alcançaram uma prosperidade e um protagonismo na cena do Brasil colônia. Por quê? Por causa, principalmente, da produção de açúcar e da exportação. Também, o Porto de Salvador tinha um papel de destaque no cenário geográfico e todo esse desenvolvimento e essa comercialização gerou riquezas que a gente, até hoje, ainda se encontra estampada na nossa cidade, principalmente, e como em outras capitais do Nordeste, por exemplo, nas igrejas monumentais, né, que são muito ricas, grandes, luxuosas e tudo mais. Então, ficou esse traço aí bem visível. Em 1763, quando Salvador deixa de ser capital e o Rio de Janeiro se torna capital, então Salvador aí começa a entrar em descompasso. E aí a gente vai ver que, já em 1808, com a chegada da corte ao Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vai começar a passar por importantes transformações urbanas, políticas, econômicas, em diversas áreas, e vai se destacar muito mais. E Salvador vai continuar mantendo algumas das características culturais, principalmente, conservando aquelas características ainda oriundas dos séculos anteriores. São Paulo também vai se desenvolver muito, já de meados para o final do século XIX em diante, primeiro por causa do cultivo do café, e depois por causa do processo de industrialização, e principalmente também pela presença dos imigrantes, que vão promover uma mudança de mentalidade bem significativa nesse cenário. Enquanto isso, a Bahia vai passar por poucas transformações e por intervenções pontuais. É por isso que o Rômulo Almeida disse que a Bahia foi recolhendo com o tempo. E Cátia Matoso e várias outras pessoas, Luiz Henrique Dias Tavares, várias outras pessoas trataram desse tema. Então, no século XIX, na Europa, todo o processo de industrialização fomentou uma modernização que promoveu uma mudança completa em termos de mentalidade, de modos de ver o mundo, de pensar e de agir. Nesse contexto, a fotografia teve um papel importante, sobretudo pelo impacto que causou ao mundo das artes. Então, se até meados do século XIX, essa arte, como a gente vê na tela esquerda aí, muito focada, muito, digamos, baseada na arte que vinha lá desde o período renascentista, que visava a perspectiva, a beleza e tudo mais, com as vanguardas artísticas europeias vai ter uma desconstrução de tudo isso, né? Então, você vê o tema próximo, aí Les Demoiselles d'Avignon, de Picasso, Jacobismo, que vai romper com essa imagem e vai promover uma imagem multifacetada, né? No Brasil, toda essa influência vinda da industrialização
vai ser muito forte, sobretudo na região sul e sudeste. Aí a gente vai ter o cultivo do café como assim, importante, né, para o desenvolvimento da indústria, e vai gerar assim, um grande impacto na modernização, e isso vai influenciar diretamente no mundo das artes, né? Então, a gente vai ter aí a Semana de Arte Moderna, que vai promover uma mudança, né, um rompimento bem significativo, em 1922, com a participação de artistas como Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Vitor Brecheret, e de alguns escritores, como Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, entre tantos outros, vai promover uma transformação, principalmente estética, né? A Tarsila do Amaral, ela chega depois, ela não participa diretamente da semana, mas é um nome assim, fundamental nesse contexto, né? Vemos aí a Negra, de Tarsila do Amaral, de 1923, que ela aponta para uma das principais características do modernismo, que é romper com a tradição da pintura acadêmica, mas, além disso, assumir as condições locais, caracterizá-las e positivá-las. Vemos, por exemplo, em obras como a de Di Cavalcanti, Samba, que essa temática vai ser bem recorrente na valorização do país e sua gente. Aqui temos Morro Vermelho, do Lazar Segal, que também vem nessa direção de valorizar a imagem e a cultura do povo. No período da Era Vargas, de 1930 a 1945, vamos perceber a cooptação de vários artistas, intelectuais, escritores, arquitetos, enfim, para o projeto dessa Era Vargas, né, do Estado Novo, mas nesse contexto todo, músicos, enfim. Então, é importante que a gente diga que esses artistas que trabalharam, como Cândido Portinari, por exemplo, não é que a obra dele não tenha um significado, um valor e tudo mais, mas eles, de uma certa forma, participaram desse contexto nessa linha da valorização do nacional. Aí vamos ter com o Partido Comunista também essa busca da valorização do nacional, mas de um outro modo, né? Mais tentando conscientizar da importância da terra, da dificuldade da pessoa pobre. Então, são muito próximas as abordagens, e, por isso, o modernismo ele vai se estender até cerca de 1945, digamos assim, amparado por essas duas principais bases. Nada disso, digamos, repercute aqui na Bahia, né? A Bahia vai viver um descompasso. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, Prisciliano Silva na pintura e Pascoal de Chirico na escultura, que vão produzir, durante décadas, obras de um cunho mais acadêmico. Na poesia, a gente tem Godofredo do Filho, que foi um precursor, ele se destacou, mas foi um caso isolado, né, em termos de poesia moderna. Na literatura, vamos ter movimentos importantes, como Arco e Flecha, o Távora, a Academia dos Rebeldes, o Samba, a Revista Samba. E esses grupos todos, eles foram muito pontuais, eles não tiveram força para implementar, de fato, uma mudança. Alguns intelectuais foram bem importantes nesses primórdios do modernismo da Bahia. A gente tem o Carlos Chiacchio, que tinha um movimento cultural, um papel com os salões da ala bem interessante, né, durante décadas, né? Mas ele não era assim, realmente uma pessoa muito, digamos, a favor das transformações. O Odorico Tavares, que foi um pernambucano, que veio para a Bahia a serviço dos Diários Associados, e trabalhou para jornais e rádios e tudo mais, e teve um papel assim, muito interessante no cenário artístico e cultural da época. E também o José Valadares, que foi um profissional que esteve à frente do Museu do Estado, e ele, junto com várias outras pessoas dessa época, ele contribuiu muito para iniciar um processo de transformação, ou pelo menos questionar, né, buscar um processo de transformação no cenário cultural e artístico. Bem, em 1947, com a posse de Otávio Mangabeira, começa um processo de transformação desse cenário na Bahia, né? Otávio Mangabeira, quando assumiu, ele dizia que na Bahia o atraso é de tal ordem que, quando o mundo se acabar, os baianos só souberão 5 dias depois. Então, pela primeira vez, o governo do Estado ele vai comprar obras que não sejam daqueles artistas mais ligados à Escola de Belas Artes e que tenham um caráter mais acadêmico. Aí a gente tem o Mário Cravo Júnior, no processo de produção daquela Cabeça de Rui Barbosa, que ele recebeu como encomenda do governo do Estado, que é uma obra que tem um caráter mais expressionista.
Nesse cenário, a revista Caderno da Bahia vai ter um papel bem interessante, porque ela vai divulgar, ela vai fomentar, ela vai incentivar esses artistas novos nesse cenário e vai dar uma certa voz, um espaço próprio, porque tinha nos jornais locais sempre algum colunista que se dedicava a isso, mas a revista Caderno da Bahia vai cumprir um papel assim, importantíssimo. É como o professor Albino falou, a gente tem que ver essas coisas mais segmentadas. Eu trato em minha tese, mas realmente merece um trabalho ainda maior. E, por exemplo, a revista Caderno da Bahia patrocinava exposições como a de Carlos Bastos, em 1949, que era uma coisa, para a época, totalmente moderna. Tanto é que cortaram algumas telas, né, e foi uma coisa um pouco chocante nesse período. Carlos Bastos foi um artista que, por exemplo, realizou algumas obras de pintura mural no Bar Anjo Azul, aí onde funcionou o Bar Anjo Azul, lá na Rua do Cabeça, nesse sobrado. E, nesse estreito sobrado, ele realizou as primeiras pinturas murais modernas na Bahia. Então, aqui tem algumas imagens que eu trago rapidamente para vocês, por causa do tempo. Dentro do Bar Anjo Azul. E essas imagens chocaram muito na época, criaram muito tumulto, né? As pessoas não aceitavam essas figuras retorcidas, nuas, junto de imagem de santo, né? Foi muito polêmico tudo isso. Também no Bar Anjo Azul, por exemplo, o Mário Cravo expôs a Madonna, e a gente tem uma imagem, estou feliz porque a imagem está passando. A gente tem a imagem do Mário Cravo junto dessa escultura Madonna, que é um tema muito recorrente, principalmente no período barroco, por exemplo, que ele vai dar uma roupagem totalmente moderna a essa escultura, né? É raríssima essa imagem. Aqui a gente tem o Genaro de Carvalho também realizando exposição no Bar Anjo Azul. Então, esses intelectuais e artistas se encontravam muito no Anjo Azul e publicavam na Caderno da Bahia. Aqui a gente tem o Anísio Teixeira, que era secretário de Educação e Saúde, cumprimentando o Genaro de Carvalho durante sua exposição em 1949. O Anísio, segundo o Luiz Henrique Dias Tavares, ele deu dimensão às atividades culturais na Bahia. Até pouco antes das iniciativas do educador, pintores, pintoras, escritoras, escritores, músicos eram desconhecidos. Porém, nessas repetidas iniciativas de Anísio Teixeira, eles se tornaram o centro da cidade. Tornaram-se o calor baiano, a invenção e a criação. Isso foi Luiz Henrique Dias Tavares, que eu entrevistei para a minha tese. Então, o Anísio ele teve várias iniciativas na área educacional. E muitas delas ele contou com apoio e com o protagonismo até de Diógenes Rebouças, né? Então, para o interior, por exemplo, ele pediu 5 modelos de escola, planejamento de 10 centros educacionais, e para a capital, a criação de ginásios para a Liberdade, Nazaré e Itapajipe. E de 8 centros educacionais, que seria assim, algumas escolas classe, por exemplo, 4 escolas classe, afastadas uma da outra, cada uma receberia cerca de 500 alunos, e 250 pela manhã e pela tarde, e esses alunos, no horário de meio-dia, no horário do banho, se encontrariam na escola parque. Eles passariam a manhã, por exemplo, na escola classe, tendo aula normalmente, e à tarde, na parque, fazendo várias atividades, teatro, artes e tudo mais. E o Diógenes Rebouças, ele participou e conviveu muito com o Anísio para poder, digamos assim, formatar esses projetos, né? E ele tem depoimentos bem interessantes sobre esse período aí, dessa convivência com o Anísio, e como foram, digamos, feitos esses projetos, que poucos chegaram a ser concluídos. Aí, mas, no discurso da inauguração da escola classe 3, o Anísio fez um discurso, nesse discurso ele disse que chamamos os arquitetos Diógenes Rebouças da Bahia e Hélio Duarte de São Paulo para os projetos que seriam desenvolvidos pelos escritórios de arquitetura que então mantinha Paulo Assis, no Rio de Janeiro. Então, aí a gente tem alguns depoimentos que são bem interessantes, tanto de um lado como do outro, dessa relação. Aqui, rapidamente, a planta do Centro Educacional Carneiro Ribeiro. O professor Nivaldo tem um trabalho assim, magnífico, apaixonante sobre isso. Eu não vou nem me aprofundar. Aqui, uma imagem, né, do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, que Diógenes criou toda uma estrutura realmente moderna, assim, austera e, ao mesmo tempo, com muito concreto e, ao mesmo tempo, leve, né? Que, até hoje, é uma coisa ímpar, é uma construção ímpar em termos de arquitetura moderna
E a gente tem a honra de ter aqui na Bahia. Aí, Anísio Teixeira, por exemplo, incentivou o teatro, né? Foi feita a adaptação de Adroaldo Ribeiro Costa para a obra Narizinho, de Monteiro Lobato, fez a opereta Narizinho em 1947, mas foi um sucesso essa apresentação, foi em dezembro de 47, mas em Salvador não tinha teatro. Desde que queimou o Teatro São João, não tinha teatro. Eram espaços que eram para cinema e as pessoas apresentavam peças teatrais ocasionalmente. Então, o Anísio, na época, não foi assim uma ideia propriamente do Anísio. Essa ideia de se criar um teatro era um clamor das pessoas. Os jornais, consultando, a gente vai ver que sempre falavam disso. Mas o Anísio ele procurou o Diógenes Rebouças para falar sobre a criação do Centro Educativo de Arte Teatral Teatro Castro Alves. Disso também a tese do professor trata muito brilhantemente. E aí ele dá o seguinte depoimento. Anísio tinha me dado o programa. Ele não queria fazer o teatro só para ensinar, para o deleite das elites. Queria um centro educacional artístico, uma escola de grande atividade cênica e uma concha acústica. Então, esse projeto, o Diógenes Rebouças, ele não pôde fazer, porque ele estava muito assoberbado de trabalho, e terminou que quem fez foi o Alcides da Rocha Miranda e José de Souza Reis. Aí a gente tem no projeto Escola de Arte Dramática. Agora, de vez em quando, eu vou olhar para ver o salão de exposições. E lá, ao fundo, a concha acústica. Ele não chegou a ser, como todos sabem, né, concluído esse projeto. Ainda em termos de patrocínio para as artes, a gente vai ter, por exemplo, a exposição de arte contemporânea, que foi trazida por Marques Rebelo para Salvador, mas observe que aí tem todo um trabalho, né, de divulgação. Aí, em vários jornais você vai ver as figuras de Jesus e Maria, de Orlando Terus, que é uma maneira de educar, de não chocar as pessoas, como em outra exposição que teve em 1944, que foi organizada por Jorge Amado, Odorico Tavares e etc., e que causou muita polêmica. Eles tiveram todo um preparo, né, de educar a população para receber essa exposição e um cuidado de usar a imprensa de forma a aproximar e não chocar o público. Então, eles apresentaram cerca de 80 obras, com 5 palestras, e foi visitado por cerca de 10 mil pessoas. Né? É um grande feito. Né? Mas uma coisa importantíssima foi a criação do Salão Baiano de Belas Artes, porque aí sim você já vai ter a presença de artistas baianos. São 55 artistas baianos que participam dessa exposição. E, na tese, eu consegui uma carta de José Valadares Pai Murilo Mendes, que mostra todo o protagonismo de Anísio para que essa exposição, esse salão fosse realizado. Aqui a gente tem uma imagem do primeiro Salão Baiano de Belas Artes. Diógenes Rebouças ele estava diretamente envolvido nesse projeto, né, junto com... Porque ninguém faz nada sozinho. Né? Então, era uma rede de pessoas realmente com vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, ele estava à frente, por exemplo, da ordenação do ambiente, com outros organizadores e membros do júri, e ele, Diógenes Rebouças, também compôs o júri da divisão de arte moderna, junto com Alcides da Rocha Miranda, que é o arquiteto, né, quem foi encomendado, um dos arquitetos a quem foi encomendado o projeto do TCA, e Aldo Bonadei, que é um artista paulista. Já na divisão geral, estava Prisciliano Silva e Mendonça Filho, que eram professores da Escola de Belas Artes, e Raul Deveza. Então, aqui temos a imagem do primeiro Salão Baiano de Belas Artes, e observe que eu falei que Diógenes era do júri de arte moderna, e o primeiro lugar ficou para Lothar Charot. Na época, a mídia criticou, né, essa tela, que eu só encontrei preto e branco a reprodução, que eu tirei do catálogo, mas algumas pessoas criticaram, acharam que não foi assim, justo, porque tinha tanta obra boa para ficar em primeiro lugar, e ele foi um dos integrantes do Grupo Ruptura, em 1952, que viria realmente a ter um papel de destaque nacional em termos de mudança no cenário artístico brasileiro. Então, é como se fosse um prenúncio, eu achei, durante a minha tese, isso bem interessante. Desse primeiro Salão Baiano de Belas Artes, a gente vai ter aí o surgimento de artistas como Lígia Sampaio, Rubem Valentim, e a participação de Gênero Augusto, que é um artista de Sergipe. E esses artistas eles vão realmente começar um processo de transformação para a aceitação da arte moderna. Né? Eles vão
patrocinados pelo Caderno da Bahia, patrocinados entre aspas, né? Aquela coisa simples, mas eles vão fazer a exposição Novos Artistas Baianos. E aí Mário Cravo entra também nesse grupo de novos, porque Mário Cravo já não era mais tão novo, mas Mário Cravo também tem um papel bem interessante, bem importante nesse contexto, como Mário Cravo também tem um papel interessante junto com José Valadares na questão do desenvolvimento da gravura na Bahia, né? Eles fizeram uma viagem para organizar algumas coisas para o Salão Baiano de Belas Artes, e lá se encantaram com a gravura, trouxeram a prensa, e Poti veio para a Bahia, financiado pela Secretaria de Educação, e Anísio Teixeira deu apoio para isso, e fez um curso de gravura e desenvolveu bastante, a partir daí, a gravura na Bahia. E aí a gente vai ver que no segundo salão, por exemplo, você vai ter só prêmios para modalidades de desenho e gravura. Isso vai ter 204 obras. Vocês, Alejandra mesmo, que tem, e outros que têm experiência de fazer, é uma coisa realmente... Imagine, em 1950, você fazer um salão reunir 204 obras de artistas de vários lugares do Brasil. Uma coisa fantástica. Com a presença de grandes gravuristas, que hoje estão aí nos livros de História da Arte, e de artistas como Caribé, Mário Cravo e Gênero Augusto. O presidente foi Anísio Teixeira. Por exemplo, em desenho, você vai ter o Augusto Rodrigues, que foi premiado com medalha de ouro, e ele, como vários outros artistas, estavam ligados ao comunismo, né, ao Partido Comunista. Então, isso também merece, talvez, um estudo aí desse pessoal aqui na Bahia, nesse período. Bem, Diógenes Rebouças, ele participou da comissão organizadora, juntamente com Mendonça Filho, Ismael de Barros e Godofredo Filho, e compôs o júri da divisão de arte moderna com José Pansetti e Poti. Já a divisão geral, que era, digamos assim, a mais conservadora, né, ficou com Prisciliano Silva e Mendonça Filho, e Raul Deveza também, né. Além desses investimentos todos do Estado, né, tendo principalmente o protagonismo da Secretaria de Educação, que tinha à frente Anísio Teixeira, você vai observar, estudando esse período, que havia um investimento muito grande em palestras. Palestras, por exemplo, com Marques Rebelo, Alcides da Rocha Miranda, Sérgio Millier, Mário Barata, Murilo Mendes, Germán Bazan, Robert Smith. E algumas dessas palestras eu consegui documentos que comprovam que foi Anísio Teixeira pessoalmente que escreveu e pediu para essas pessoas irem fazer palestras aqui. Não eram de graça, eram pagas, né, mas realmente tinha que ter um prestígio. Ele era amigo de algumas dessas pessoas. O curioso é que Anísio Teixeira, ainda em 1949, já para o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, ele contratou o Carlos Bastos para pintar painéis, murais, para essas escolas. Imagine que o Carlos Bastos, em 1949, estava envolvido naquele escândalo, daquelas pinturas com mulheres nuas, de seios de fora e tudo mais, lá no Barranco Azul, e foi, por encomenda de Anísio Teixeira, fez esse painel aí, Jogos Infantis. E aqui são trechos do diário de Carlos Bastos, onde ele diz... Mário deve encontrar na Bahia o mural que fiz por encomenda de Anísio Teixeira para uma escola de Rebouças, que foi projetada, junto também com a tela que eu pintei para o Salão de Belas Artes na Bahia. E em outro trecho mais para frente, de outra data, ele diz: o governo, por intermédio de Anísio Teixeira e secretário de Educação, e Valadares, diretor do Museu de Arte, me deram uma bolsa para ida e volta à França, viagem de ida e volta à França, a qual eu faço agora. Então, eu levei uns 2 anos e meio procurando esses diários. Vocês não podem imaginar a minha emoção quando eu encontrei e disse: foi assim. Anísio Teixeira que encomendou. Aqui esse mural aí fica nessa escola classe 1, que foi projetada por Diógenes Rebouças, inaugurada em 1950, né, onde está o mural Jogos Infantis. Aqui é a parte interna. Foi restaurada, essa foto foi feita antes da restauração. O que Caribé fez também é bem interessante, porque Caribé chegou à Bahia e foi procurar Anísio Teixeira com a carta, né, indicando para ele, Anísio arranjar qualquer trabalho para ele. E Anísio pegou um calendário e falou assim: o que eu gostaria de fazer é uma coisa similar a este calendário. E mostrou um calendário com essas, era um calendário da ESSO,
que tinha 12 ilustrações feitas por Caribé de 1941. Então, esse calendário ele traz imagens de países sul-americanos, representações de países sul-americanos. E eu consegui, com muito também, procurar. Então, essas imagens, Anísio tinha guardado esses calendários. O calendário era de 1941, isso era 1950. Então, é importante que a gente perceba que Anísio ele tinha uma ideia do que era a arte moderna que ele queria colocar nas escolas. Aí uma foto da época, do painel que o Caribé pintou. Aqui a Escola Classe 2, que é o projeto de Hélio Duarte, foi inaugurado em 1950. Aqui que está essa vista panorâmica de Salvador. Agora, se eu passar aqui, certo. Na Escola Classe 3, a Anísio Teixeira deu a ideia de usar como tema a evolução do homem. E aí, o Gênero Augusto fez um registro lá, que eu consegui lá, uma entrevista que ele deu, que ele diz, então tinha que botar aquelas primeiras florestas, o aparecimento das primeiras florestas, o primeiro homem, a evolução do homem, enfim, uma coisa desse jeito. E eles foram lá pintar, aqui a Escola Classe 3, também projetada por Hélio Duarte, e Mário Cravo pintou esse fundo do mar e animais pré-históricos. Aqui você não vai ter mais, na Escola Classe 4, que foi feita entre 59 e 64, né, um período posterior já não tem mais esse investimento. Aqui, no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, em princípio, isso aí foi encomendado quando a Anísio já estava no INEP, então com dinheiro já federal. E ele, em princípio, encomendou a Mário Cravo, Gênero Augusto, Caribé e Maria Célia, obras com esses títulos, aí, Homem e Máquina, Evolução Humana, Energia e Transformação da Matéria, para adornar aquele projeto educacional que Diógenes estava totalmente envolvido na construção, de uma forma que a arquitetura e esses murais estivessem totalmente integrados com o dia a dia da criança e pudesse também, próxima da realidade delas, e que também pudesse fazer com que elas aprendessem alguma coisa, né, tivesse essa visão aí da arte moderna. O Carlos Mangano ele entrou depois um pouco nesse... Ele pediu a Anísio para entrar, e a Anísio pegou e falou com... Anísio falou com o Gênero Augusto para dar uma das paredes, mas o tema foi o mesmo, a evolução do homem, que é o mesmo tema que o Gênero trata também aqui do outro lado. Fica um de um lado, outro do outro, para quem não foi lá. O Gênero aprendeu a técnica de afresco lá com o Mangano. Aqui a gente tem esse que não foi ainda restaurado, o de Mário Cravo, A Força do Trabalho, que é um tema bem interessante, muito... Devia ser assim, um sonho, uma criança entrar num lugar desse, eu imagino um adolescente ver isso aí, coisa que até hoje parece coisa de desenho animado, de história em quadrinhos. Caribé, o átomo, a evolução do trabalho. Aqui é um esboço feito, né, pelo Caribé, para a figura central. E a gente ainda tem esse de Maria Célia Calmon, que é a transformação da matéria, né? Também um mural, esse aí em óleo sobre madeira. Além disso, a gente vai ter nesse período, no final da década de 1950, em 1951, no início de 1951, no final do governo de Otávio Mangabeira, uma exposição de Caribé, que Caribé realizou na Secretaria de Educação. Porque Caribé, quando chegou, ele recebeu uma bolsa de um ano para pintar a Bahia, segundo ele próprio declarou. E aí, durante esse ano, ele fez vários desenhos da Bahia, no estilo, assim, que fez, digamos, um retrato, um panorama mesmo, de vários aspectos da cultura de Salvador nesse período. Então, é uma coisa que não é mais acadêmica, foge totalmente, né, daquela linha da Escola de Belas Artes, até mais ou menos esse período aí. E aí você vai ver várias imagens da cultura do povo, da cultura popular, que é uma das características, conforme eu expressei aqui, do modernismo no Brasil, e outros países da América Latina também tiveram esse traço, mas, digamos, bem próxima da realidade das pessoas. Então, isso aí não chocou ninguém, ninguém se incomodou com isso, pelo contrário, as pessoas acharam muito bonito esse trabalho de Caribé na época, relatos, tanto é que tiveram algumas publicações logo depois, e foram
bem exitosas, né? Tanto a exposição quanto as publicações. E, segundo a entrevista que eu fiz com Silvia Taide, que é diretora do Museu de Arte da Bahia, ela disse que Caribé entregou a Anísio 254 desenhos. Desses, 227 encontram-se no Museu de Arte Moderna. 50, deve ser no Museu de Arte da Bahia, não? 51 desenhos da Festa do Bonfim, 20 de Iemanjá, 24 da Rampa do Mercado, 59 de Água dos Meninos, 40 da Pesca do Xaré e 33 da Conceição da Praia. Então, são vários registros. E aí você, por esse panorama que eu, em 30 minutos, consegui traçar aqui, espero que vocês tenham, digamos assim, feito uma lembrança, aí, uma viagem no tempo, para entender um pouco mais sobre essa Bahia nesse período. Então, a participação de Anísio Teixeira foi muito importante nesse trajeto, sem dúvida, mas a colaboração de diversos intelectuais, artistas também, né? Não se faz nada sozinho. Ninguém é uma ilha. Obrigada. Bom, agradeço a professora Jussiara pela apresentação, pela colocação e pelas novidades que ela trouxe para a gente. Eu estava ali com o Nivaldo, algumas coisas a gente não conhecia, né, Nivaldo? Algumas fotos e tudo mais. Muito obrigada. Chico, você vai usar computador? Não. Bom, então pode desligar. Bom, então, para darmos prosseguimento, eu gostaria de chamar o arquiteto urbanista Francisco Sena, professor adjunto do Departamento 5 da Faculdade de Arquitetura, da UFBA, cursou o SECRE, os cursos de especialização em conservação e restauração de monumentos e conjuntos históricos, da UFBA, e em Florença, na Itália. Foi pró-reitor de extensão da UFBA, gerente de promoção de investimento do Prodetur, presidente da Fundação Gregório de Matos, da Prefeitura de Salvador, e assessor do Dr. Norberto Odebrecht, quando este era presidente do Conselho da Fundação Norberto Odebrecht. Então, muito obrigada, Chico, pela sua presença. Obrigado, Elizabeth. Boa noite a todos. Já é noite. Eu quero agradecer o convite particular de Nivaldo, querido amigo, arquiteto, colega, e eu diria aquele que é o grande mentor, o promotor dessa celebração do centenário de Diógenes Rebouças. Saudar aqui meu amigo Diógenes Rebouças Filho e o secretário de Cultura, Albino Rubim, que nos honra com a sua presença aqui nesta casa, e a todos vocês e meus colegas palestrantes aqui. Bem, eu sou arquiteto, mas antes de estudar arquitetura, estudei arte, pintura. Fui aluno de dois grandes mestres na Bahia, um alemão chamado Adam Fernekais, que faleceu no intervalo do primeiro para o segundo semestre do curso que eu fazia, e esse curso foi no ICBA, no Corredor da Vitória, e depois fui aluno do Lênio Braga, que o vencedor da medalha de ouro, o primeiro lugar, na primeira Bienal de Arte da Bahia, que se realizou no Convento do Carmo em 66, e a qual eu visitei atentamente, era aluno dele, e ouvi, em parte, produzir essa obra. Até guardei um esboço que ele fez daquele quadro, não digo perdido, mas guardado nos meus papéis, né? E à época eu tinha 14 anos de idade. Bem, Diógenes Rebouças foi meu professor também. Eu tive a felicidade de tê-lo no último ano do curso, em P7 e P8, não é? Que é onde nós víamos urbanismo na Faculdade de Arquitetura, porque até então nós só víamos projetos em diversas escalas, mas o urbanismo, quem nos apresentava era Diógenes Rebouças, e nós dizíamos à época que ninguém poderia se credenciar arquiteto na Bahia sem ter passado por Diógenes Rebouças. Portanto, era o grande mestre da Faculdade de Arquitetura, o grande formador de algumas gerações de profissionais, não é? Nós fomos colegas, sabemos muito bem disso. Por outro lado, eu fiz parte de um departamento, que é o Departamento de Evolução da Arquitetura, do qual fazia parte professores como Fernando Fonseca, Socorro Martínez,
E Américo Simas Filho não era do departamento, mas fazia parte do SEAB, que foi um dos fundadores do SEAB, idealizador do SEAB, na nossa querida escola. Está aqui nossa querida Nayoban, Solange também, já dirigiram a casa muito bem. E pude conviver um pouco de perto com toda essa formação, ou essa produção, Albino, da historiografia baiana, da construção de uma historiografia, a partir de uma academia, que é a Universidade Federal da Bahia, a Faculdade de Arquitetura, e que resultou em algumas publicações. Uma delas se chama Evolução Física de Salvador, que foi editado por aqueles cadernos da UFBA em 2 pequenos volumes. E quando eu estive à frente da Fundação Gregório Matos, eu fiz uma edição, então, primorosa, enfim, ilustrada, com autorização do Eduardo Simas, né, o filho do professor Américo e tudo mais, e da equipe do SEAB. E esse livro se encontra nas bibliotecas, enfim, é uma edição que não foi comercializada, uma edição oficial, mas, de qualquer maneira, foram 2.000 exemplares. E pude conviver com Diógenes Rebouças como aluno, e como alguém que frequentava esse ateliê de história, não é? Vamos chamar assim, um ateliê de construção da história, onde os diálogos eram fascinantes, de Diógenes com Américo Simas, com Socorro Martínez, com toda a equipe. Eu, mais novo dessa geração, mas acompanhando de perto, obviamente, e muito atento a isto, e sempre procurando beber nessa fonte que era Diógenes Rebouças. Não conhecia ainda a história de Diógenes Rebouças. Aos poucos eu fui me entrosando e vi que pessoas como ele só chegam ao ponto que ele chegou, primeiro, porque nasceram com talento, isso é indubitável, e isso é uma coisa genética, é DNA. Mas, segundo, por ter nascido na hora certa, no lugar certo. E terem acreditado no seu potencial, investido no seu potencial, e as oportunidades, então, apareceram. Ele teve uma formação inicial como engenheiro agrônomo, e o agrimensor, né, nós estávamos conversando a respeito disso, Diógenes, mas essa formação lhe deu uma noção do território, que é fundamental, do território, da natureza, como nós dizemos hoje, uma visão ecológica para ser moderno, né? E isso foi uma base para Diógenes, que era um homem rural, um homem do campo, um homem cacauicultor, né? E que tinha por missão da família tocar adiante as suas terras, a produção do cacau. Mas depois a sua vocação realmente era das artes, no campo das artes. Então ele faz a Escola de Belas Artes, forma-se em 1937 na Escola de Belas Artes, se eu estiver errado em alguma data, por favor, me corrija. E o Diógenes Rebouças, nessa Escola de Belas Artes, que funcionava aqui na rua 28 de setembro, no centro da cidade, conviveu com uma academia ainda, eu diria assim, tradicionalista, ainda acadêmica, de fato, não modernista, mas ele foi aluno, conviveu com Prisciliano Silva, Alberto Valença, o Mendonça Filho, que já era um pouco mais impressionista, enfim, e Robert Perry de Farias, são grandes nomes, Raimundo Aguiar, que formaram, digamos assim, o grande panteão das artes plásticas da Bahia, o cenário que antecede o modernismo da Bahia. A grande maioria deles teve a felicidade de receber uma bolsa internacional, na época no Salão Nacional de Belas Artes, e estudar na França. Mendonça esteve na Itália, não é? Passaram um período em Concarneau, que é um grande centro produtor das artes, do impressionismo francês, e, consequentemente, trouxeram muito dessa influência para cá. Então, especialmente Prisciliano, Mendonça, Robert Perry de Farias e Alberto Valença. E Diógenes bebeu um pouco nessa fonte, que era uma fonte de uma transição, onde a modernidade que avançava a passos largos no exterior, como Elizabeth, não é? Perdão, Jussiara bem colocou aqui, a Bahia estava passos atrás, não é? Não acompanhava. Mas ele transitou numa geração que era a geração da mudança tênue, de uma tênue mudança, né? Que trazia, eu disse assim, uma linguagem de fora, mas chegando aqui até essa linguagem se perdeu um pouco, se tornou mais acadêmica. As pinturas do Prisciliano Silva, por exemplo, da fase de Concarneau, são belíssimas do ponto de vista da iluminação, do impressionismo,
da composição de cores e seus reflexos na água, por exemplo, é de uma beleza profunda. Eu diria assim, muito melhor do que o bom que ele fez depois, não é? E ele foi realmente um grande pintor, e assim foi o Alberto Valença também. Enfim. Diógenes Rebouças participou, então, nesse período, do grande movimento da Bahia dos salões. É quando tem início na transição do Carlos Quiáquio, na Bahia, do movimento da ALA, para os salões de arte moderna da Bahia, de José Valadares, José do Prado Valadares, um jornalista. Vejam como a área do jornalismo ela se torna uma área, digamos assim, importante na administração dessa vanguarda. Nós tivemos o Dorico Tavares aqui na Bahia, que foi um grande mecenas das artes plásticas. Aliás, a maior coleção, a mais importante coleção de artes plásticas da Bahia do espólio, né, dos herdeiros de Odorico Tavares. E Diógenes estava no lugar certo e na hora certa, não é? Então, teve a sua formação de Belas Artes, participou já em 38 de exposição, em 39 dos salões, e nesse período, a minha memória também precisa consultar algumas coisas, ele participou da comissão organizadora dos 3 primeiros salões, entre 49 e 50, mas no momento em que a Bahia fulgurava no governo de Otávio Mangabeira e sob a gestão da educação e da cultura do Anísio Teixeira, que, sem dúvida, foi um homem revolucionário nesse campo na Bahia, e Salvador comemorava, nessa época, seus 400 anos de fundação, e, portanto, muita coisa girava em torno de uma grande celebração da primeira capital do Brasil e tudo mais, e por que não, nesse momento do quarto centenário, torná-la novamente uma meca, se não da economia, mas das artes e da cultura, e é exatamente aí o grande salto da Bahia para não a vanguarda cultural, mas uma manifestação cultural regional, mas ao mesmo tempo universal. Das duas formas, né? Procura acompanhar o que está acontecendo lá fora, mas ao mesmo tempo com uma linguagem muito regional, mostrando o que ela tinha de belo, de poesia, da cultura do seu povo, dos seus costumes, tanto da religião como das manifestações populares, do folclore, da dança e tudo mais, quanto da paisagem, a paisagem edificada, a paisagem natural, da Baía Todos Santos, da Lagoa do Abaeté, do Dique do Tororó, suas dunas, suas praias, enfim, esses visuais maravilhosos, e a sua arquitetura ainda, então, em grande escala, muito bem preservada, ou seja, preservada no sentido de não restaurada, mas ainda existente, preservada na sua continuidade, que depois disso foi se perdendo e hoje é uma boca desdentada aqui na nossa cidade, não é? Enfim. Mas Diógenes, por sua vez, também a Faculdade de Arquitetura não existia, era um curso da Escola de Belas Artes. Belas Artes se dividia em curso de escultura, desenho, pintura e arquitetura, não é? Então, e a arquitetura estava inserida nessa área de artes, e, obviamente, ele convivia também com essa produção arquitetônica que deve ter lhe encantado profundamente, e, para completar os seus estudos, faz o curso de arquitetura com o pioneirismo, a vanguarda e tudo mais, e esteve no momento certo também quando o Mário Leal Ferreira iniciou o EPUX, o Escritório de Planejamento de Urbanismo da cidade de Salvador, e de 43 a 49, quando é publicado o trabalho, Mário Leal Ferreira morre pouco antes da conclusão disto, não sei se foi 47, e Diógenes dá continuidade na direção, portanto, não só foi membro da equipe, mas como foi condutor da conclusão do trabalho, mas se Mário era um engenheiro, Diógenes era o arquiteto e o artista. Eu tive a felicidade de, quando estava à frente da Fundação Gregório de Matos, identificar em alguns prédios, em algumas secretarias municipais, ainda 3 telas de Diógenes Rebouças, reproduzindo a paisagem dos vales de Salvador. Antes do projeto de cada avenida de vale, ele fazia tomadas visuais em tela dos vales de Salvador. Eu consegui resgatar, com o consentimento da administração municipal e, obviamente, dos detentores
e compreenderam, e coloquei no Museu da Cidade. Devem estar lá ainda, não sei, não tenho visitado ultimamente, mas devem estar. Enfim, e para vocês verem que, na medida que ele se torna um urbanista, um planejador urbano, ele vê a cidade com o olhar do artista, do pintor. Então, essa coisa da pintura, digamos assim, do registro de uma paisagem, não é? Pois bem, Diógenes Rebouças segue pintando. Nós vimos na exposição, aliás, eu sinto muita falta de Silvia Taide aqui hoje, nesse momento, seria uma pessoa importantíssima para estar aqui conosco, pelo estudo que ela fez, muito profundo da obra de Diógenes, e pela condução da belíssima exposição no Museu de Arte da Bahia. Pois bem, então, Diógenes Rebouças se tornou um modernista, e, inclusive, tem uma fase cubista belíssima do seu trabalho. Eu sou uma pessoa de uma velha guarda, de uma geração, que eu não sei lidar muito com esses equipamentos, não, e, aliás, quem muito sabe, às vezes, nem consegue projetar como quer. Mas eu trouxe aqui os livros, eu sou o homem dos livros, do papel, eu trouxe aqui uma publicação de uma galeria de arte, que é a Prova do Artista, ali do Rio Vermelho, que ele fez uma edição chamada 100 Artistas da Bahia, e depois fez uma outra edição chamada Mais 100 Artistas da Bahia. Então, vejam que só aí ficaram registrados 200 importantes artistas da Bahia. E quando eu recebi esse catálogo pelo correio, eu me deparo com esta magnífica obra de Diógenes Rebouças, que aqui está. Este quadro de grande dimensão, uma das maiores telas de Diógenes Rebouças, que foi exposto lá no Museu de Arte da Bahia, e eu corri imediatamente e consegui negociar a compra dessa obra. E eu fico muito agradecido a Diógenes Filho, porque era de sua propriedade particular. Não negociei com ele, negociei com o dono da galeria, que intermediou a negociação com Diógenes, e eu me tornei um proprietário transitório, porque as obras não são nossas, passam por nossas mãos simplesmente. E esse quadro é de uma importância, de uma qualidade pictórica fenomenal. Eu não sei se dessa fase seja talvez a obra-prima dele dessa fase, mas é realmente... E eu já emprestei para várias exposições, não foi somente esta, não, outras exposições, e essa foi a terceira que eu emprestei nesse pouco período que eu hospedo essa obra. Pois bem, e eu tenho um carinho todo especial. E me lembra muito a composição, não temática, mas a composição cubista de Genaro de Carvalho no painel do Hotel da Bahia, da antiga boate do Hotel da Bahia, que é outro exponencial artista plástico. Por sinal, dia 7 agora de novembro, está abrindo uma exposição retrospectiva do Genaro numa galeria em São Paulo. A Nair me mandou ontem uma cartinha e com o convite chega a ser o catálogo, mas o convite da exposição. Essa pintura é de 39, se não me engano, não é Diógenes? Posterior, seria quando, mais ou menos? Quase 50, é? Eu imaginei que fosse... É de Puba, é da fase do bolinho de Puba, não é? Dessa fase, não é? Então é da fase justamente do Anísio Teixeira, da fase de Otávio Mangabeira. E é da fase do painel porque o painel de Genaro é de 52, não é? É de 52. Então ela é mais antiga do que o trabalho do Genaro. Pois bem, mas de uma outra fase, da primeira fase do Diógenes Rebouças, existem as aquarelas, que são maravilhosas. Se o Museu de Arte da Bahia possui uma aquarela de uma dimensão imensa, magnífica, esplendorosa, essa aquarela que está
sob a guarda do Museu de Arte da Bahia. Eu tive a felicidade também, e aí eu fui no computador, apesar de não saber muito bem lidar com isso, mas fui no computador e coloquei Jorge Rebouças, telas à venda, Jorge Rebouças, quadros à venda, Jorge Rebouças, obras à venda. E aí fui lá, e de repente encontrei uma aquarela que é datada de 38, e que é uma marinha em Itaparica. Itaparica. Teve uma salmonelose em Nabuco, na época, hoje em dia é Pirangi, ali perto da Laguna, e teve que vir da Salvador para se recuperar. Então tem o Vécio, que era o diretor do Carneiro Ribeiro, onde ele estudava, e cede a casa dele em Itaparica para meu pai se restaurar. E aí ele vai para lá e pinta várias telas, várias aquarelas em Itaparica, em 37 a 38. Você vê aqui salmonelose produtiva, né? Olha que... Olha, não, feliz foi ele ter contraído a salmonelose, feliz foi ele ter contraído. Bem, então, essa marinha, imaginem o que você veja o mercado de arte, que ele tem umas coisas assim que a gente não... Eu adquiri pela internet essa tela durante o período da exposição, que foi agora, ou seja, neste ano 2014. Deste tamanho, em perfeito estado, foi enviada pelo correio, chegou intacta, por R$800. Eu não acredito numa coisa dessa. R$800 era o preço que estava em oferta. E ainda dividi em 2 pagamentos. Podia pagar em 12, podia pagar em 12. Aí eu cliquei e coloquei 2. Eu digo, já que pode pagar 12, eu vou botar 2 logo. Aí, E essa aquarela veio de Vitória da Conquista. Tá bem. Então é isto. Pois bem, e aí o que é que nós vamos ter depois da fase do artista plástico Diógenes Rebouças? Nós vamos ter o arquiteto urbanista Diógenes Rebouças registrando a memória da nossa cidade no campo das artes plásticas. Então, Diógenes Rebouças se torna um pintor documental. Aí é uma outra fase, onde ele agrega toda a sua formação do engenheiro agrônomo, sua experiência do EPUC, sua experiência do professor universitário de urbanismo, sua experiência de artista plástico, de arquiteto, da vanguarda, de tudo mais, e ele registra, mas não registra o que ele vê, registra o que ele sabe que existiu, por toda uma bagagem teórica que ele traz. E Diógenes vai, então, fazer, juntamente com a equipe do SEAB, todo um trabalho de levantamento da cidade, iconográfico, e com as plantas que ele, ninguém melhor do que ele, sabia traçar e resgatar, e a partir dessas plantas identifica de cada iconografia os pontos de visual da iconografia. E o trabalho dele é um trabalho absolutamente científico, onde cada quadro é amparado por uma planta e por um estudo em desenho, em aquarela e depois o óleo sobre tela. Então, é um trabalho de excepcional qualidade. Não é um artista que pinta pelo deleite de pintar. É um artista que pinta para documentar, usando a sua capacidade, a sua linguagem de artista. E a obra se torna um documento histórico e uma obra de arte. Não é? Então, a grande qualidade dessa obra é exatamente isto. O tempo é curto, mas eu vou dar uns saltos. Eu preciso falar, então, dessa coleção. Eu, obviamente, como vocês viram, eu prestei durante 7 anos uma consultoria a Dr. Norberto Odebrecht, e com muito orgulho, foi um homem que marcou muito, digamos assim, alguns aspectos do meu olhar sobre certas coisas. Antes disso, porém, não por esse contato que eu tive com ele, mas por força do meu trabalho, eu fui chamado por uma pessoa da Fundação Odebrecht, Zé Raimundo Lima, nosso querido Zé Raimundo Lima, perguntando se eu poderia fazer uma avaliação das obras que, com o falecimento do professor Diógenes estava disponibilizando para a venda
como um desprendimento de possuir essa obra guardada entre quatro paredes, para que entidade como a Odebrecht pudesse torná-la uma obra pública. Ele não simplesmente pegou seus quadros e leiloou, e podia ter arrecadado o que fosse lá nos leilões ou vendido a particulares, mas ele teve o zelo de manter uma coleção, e o importante é que são 68 telas, e o doutor Norberto teve eu diria assim, não é a responsabilidade, e até por uma amizade particular que ele tinha com Diógenes Rebouças, que realizou muitos trabalhos para a Odebrecht, de adquirir. E precisava ter comparado duas avaliações. Já havia uma avaliação sido apresentada, e eu fiz outra avaliação. Aí foi que eu conheci Diógenes Filho, e fui no seu apartamento, e cada obra, então, tomei a medida, avaliei o estado de conservação, a identificação, o que representava e tal, e eu me lembro que eu fiz um relatório imenso disto, e justifiquei que eu atribuía esse X valor, por isso, e fiquei muito feliz, porque foi aceito por ambas as partes. Diógenes aceitou e a Odebrecht aceitou. E foi, então, adquirido. Nesse momento, acomodação, mas terminou sendo, né? Mas vocês vejam que um tem que ceder de um lado, outro tem que ceder do outro, porque senão nada se realiza. Obviamente que se você pudesse ter recebido um pouco mais, seria melhor para você. Mas a Bahia saiu ganhando. Quem saiu ganhando foi a Bahia, porque essa obra está em comodato. Eu me lembro perfeitamente, isso é um episódio particular, que Zé Raimundo me perguntou, Chico, e quanto eu devo por esse trabalho? O seu prolabore? Eu disse, essa avaliação pela preservação da obra é minha homenagem ao meu mestre. Eu não vou receber nada, e não recebi. Aí passou um tempinho, ele me chamou de volta e disse, agora a conversa é outra. Nós vamos fazer uma exposição para a inauguração do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, e essa obra vai ser exposta. E nós queremos lhe contratar, agora vamos lhe contratar, para ser o curador dessa exposição. E eu fui o curador da exposição, montamos a exposição nos salões do Liceu, enfim. E quando essa exposição foi apresentada, eu estive, mais uma vez, com Diógenes Filho e consegui o cavalete, a palheta, os pincéis, as tintas e tudo isso. E isso, de uma certa forma, contextualizou a exposição, que não foi somente a obra, e a obra, como Silvia fez no museu dela, eu também fiz com toda uma sequência de tomadas da cidade a partir de um roteiro a ser visitado, obviamente. Aí recebi o prolabore. Quando eu recebi o prolabore, eu disse, bem, esse prolabore vai se transformar numa obra de arte de Diógenes Rebouças, que estava à venda na galeria de Roberto Oban, e que eu não podia comprar então, mas com prolabore eu comprei, que foi este quadro aqui, que está publicado neste livro, Graminho, a Alma do Saveiro, que são saveiros na rampa, na Feira de São Joaquim. Na Feira de São Joaquim. Esse quadro, ele está datado de 1944. Ele está datado. E é uma magnífica obra, porque, apesar de ser acrílico, uma mistura de acrílico e óleo, né? Aquarela. Não, esse quadro não é aquarela. Não é aquarela. Não é. Não, é sobre tela. É uma pintura sobre tela. Óleo sobre tela. Aqui, olha. Esse quadro é óleo sobre tela. Enfim, e aí eu fiquei muito feliz, porque hoje sou guardião de 3 obras, de 3 fases interessantes de Diógenes Rebouças. Bem, mas o que importa é o seguinte, no conhecimento desta obra, eu pude ver a grandiosidade desse levantamento. A Odebrecht, por sua vez, publicou, são 3 edições já, este livro, que chama-se Salvador da Bahia Tudo Santo no século XIX, onde aqui está, com textos, inclusive, do Godofredo Filho, não é? Que aqui foi muito bem citado, é um grande